Ele disse como quem comenta o tempo. É só uma reunião de família, nada sério. Mas quando eu ouvi a voz dele do outro lado da linha, seca, sem o filha, no começo, alguma coisa em mim acendeu um alerta. Meu pai nunca chamava de volta por obrigação, só quando havia algo a perder. E quando ele pediu para eu vir de farda para causar boa impressão, eu entendi que o assunto não era afeto, era aparência. Voltei de missão há 3 semanas. Uma operação no interior de Goiás, onde o calor fazia o colete queimar na pele e o silêncio da mata lembrava o de casa. Eu sempre achei que o exército era duro, até lembrar como era ser filha deles. Peguei a estrada ainda de madrugada, 3 horas até São José dos Campos, o caminho que sempre me deixava um gosto estranho na boca. É a mesma estrada que usei para fugir de casa aos 19, quando passei no concurso militar e minha mãe me disse, com a voz de quem jogava fora algo quebrado: "Mulher farda não casa, filha. Lembra disso." Lembrei, todos os dias. Quando estacionei em frente à casa deles, o portão branco estava repintado, as flores trocadas e a mesma placa dourada na parede. Família Brandão, desde 1972. O família sempre me soou como uma senha que eu nunca soube usar. Minha mãe abriu a porta com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Olha só quem resolveu aparecer. Abracei por educação. Ela cheirava a perfume caro e distância. Meu pai estava na sala, sentado à cabeceira da mesa, ao lado do meu irmão mais velho, Gustavo, e da esposa dele, que fazia questão de me chamar de Majorzinha, mesmo sabendo que era tenente-coronel há 2 anos. "Você chegou rápido", ele disse sem levantar. Trânsito leve. Dessentei na ponta oposta da mesa, o lugar que sempre me davam, longe o bastante para me lembrar do meu lugar. O almoço começou como sempre, elogios disfarçados de crítica. "Você engordou, deve ser bom comer comida de quartel." "E os namorados continuam escolhendo mal?" "Você devia ter feito direito, não guerra." Sorri. O tipo de sorriso que o treinamento ensina, aquele que desarma antes de atirar. Então ele limpou a garganta, o som metálico do garfo batendo no prato, e disse: "Já que estamos todos aqui, vamos resolver logo isso." Ninguém perguntou: resolver o quê? Eles já sabiam. Fechamos com o advogado, e os bens da família vão ser registrados oficialmente em nome da empresa. Assim fica tudo organizado. Olhei para Gustavo. Ele desviou. Minha mãe mexia o café, sem olhar para mim. "E o que isso tem a ver comigo?" Perguntei, ainda calma. Meu pai riu de canto, como quem fala com uma subordinada. "Você não precisa se preocupar, filha. Isso é coisa de quem ficou por aqui, cuidando do que é nosso." Aquilo bateu mais forte do que qualquer treinamento de resistência. "O que é nosso?" Perguntei. Ele cruzou os braços, olhou para o irmão e respondeu: "As 7 casas de férias em São Paulo, as fazendas, o terreno no interior, o que é da família Brandão." Fez uma pausa curta, fria. "Você não tem parte nisso, Lara. Você escolheu outro caminho." A faca cortou o bolo de chocolate, e o som do metal soou como sentença. Minha mãe completou sem emoção: "Você nunca ligou para essas coisas. Sempre achou que o exército era sua herança. Então pronto, fica com ele." Ninguém riu, mas todos pareciam satisfeitos. Eu apenas respirei fundo, o tipo de respiração que a gente aprende antes de atravessar fumaça. Olhei em volta, os quadros na parede, as taças alinhadas, a foto da família perfeita, sem mim. Por um instante, lembrei da última vez que chorei ali. Tinha 17, mochila pronta para ir para o alojamento, e meu pai rasgou minha carta de aceite da escola militar, dizendo: "Isso é coisa de homem." Eu juntei os pedaços do papel do chão e fui assim mesmo. Daquele dia até aquele almoço, nada tinha mudado. Levantei devagar. "Vocês querem que eu assine o quê, exatamente?" Meu pai empurrou um envelope em minha direção. "Reconhecimento formal de que você abre mão dos bens. Só para evitar dor de cabeça. Assinar minha própria exclusão. Assinar o apagamento." Peguei o papel, olhei de relance. Havia uma lista de propriedades, mas nenhuma delas eu reconhecia. Endereços de cidades onde nunca estivemos. Nomes de sócios que não eram da família. Guardei o papel na pasta lateral do uniforme. "Posso levar para revisar com o jurídico do quartel?" Perguntei. Meu pai arqueou uma sobrancelha. "Não há necessidade. É coisa de família." Sorri. "Então ótimo. Eu aprendi a não assinar nada sem ler." Levantei. A cadeira arranhou o piso. Ninguém disse boa sorte. Ninguém disse adeus. No espelho da sala,
vi meu reflexo em meio às taças e molduras. Uma mulher de 36 anos, farda alinhada, ombros retos, e uma calma que assustava até a mim. Atrás, meu pai disse a frase que destravou tudo. Ela nunca entendeu o que é lealdade. Abri a porta, olhei para trás e respondi sem virar o rosto. Entendi, pai. Só não aprendi a confundir com submissão. Saí. No carro, a pasta com o documento repousava no banco ao lado. E no silêncio do motor ligado, percebi, eles não tinham ideia do que acabavam de acender. Não sabiam que a filha esquecida também aprendeu a investigar, observar, documentar, que a disciplina que me fez invisível seria a mesma que um dia os faria responder por tudo, na frente de um juiz. Naquela hora, ainda não havia carta, ainda não havia riso no tribunal. Mas havia algo maior. O primeiro passo de uma guerra que, desta vez, seria vencida com caneta, silêncio e estratégia. Durante o trajeto de volta para o quartel, a estrada parecia mais longa do que nunca. O som do motor misturava-se ao eco das frases ditas à mesa, e cada quilômetro que se afastava daquela casa trazia à tona lembranças que eu tentava, há anos, manter enterradas sob a mesma disciplina que me fazia suportar ordens e silêncios. O passado é um tipo de campo minado. A gente acha que aprendeu o caminho, mas basta um passo em falso para tudo explodir de novo. Foi assim comigo. Enquanto dirigia, lembrei do primeiro dia em que percebi que naquela família existiam dois mundos, e eu só pertencia ao mais frio. Gustavo sempre foi o espelho que meus pais escolheram olhar. Alto, sorridente, estudioso o bastante para parecer promissor, obediente o suficiente para nunca incomodar. Eu, ao contrário, nasci com a teimosia nos ossos e a mania de querer entender o porquê das coisas. Meu pai dizia que eu falava demais, que uma mulher que questiona é uma mulher que ninguém casa. Minha mãe, sempre alinhada, dizia que meu jeito áspero era falta de feminilidade. E o curioso é que, quanto mais eu tentava agradar, mais errada eu parecia. Lembro de um Natal, eu devia ter uns 10 anos. Gustavo ganhou um videogame novo. E eu, uma boneca que falava frases prontas quando se puxava a cordinha. Ela é bonita, olha como sorri, minha mãe disse. Mas o sorriso da boneca era o mesmo toda vez. Aquilo me incomodou mais do que deveria. Sem querer, falei que parecia um sorriso de mentira. Meu pai respondeu que eu sempre encontrava defeito em tudo, e que era por isso que ele não me levava a lugar nenhum. E assim, o que começou como uma brincadeira de criança, virou a primeira de muitas lições sobre o que podia ou não sair da minha boca. Aprendi a observar em silêncio, a registrar com os olhos e esconder com o corpo. Quando entrei para a escola militar, achei que finalmente teria um lugar onde o silêncio valeria respeito. E, de certo modo, tive. Lá, ao menos, o silêncio significava foco, não desprezo. Mas cada vez que eu voltava para casa nos feriados, a sensação era a mesma de entrar num território inimigo. Meu quarto, pequeno e abafado, tinha sido transformado em depósito. Meus livros estavam encaixotados, as fotos, retiradas da parede. Minha mãe dizia que era temporário, mas parecia permanente. É só porque precisamos de espaço para as visitas. Ela dizia. O espaço, entendi depois, nunca foi o problema. O incômodo era minha presença. Meu pai evitava falar do meu trabalho, fingia não saber o que eu fazia, e quando alguém perguntava, ele respondia com aquela voz de orgulho disfarçado de desdém. Ela trabalha com o exército, mas é coisa administrativa, nada perigoso. Como se dizer que a filha era militar fosse uma vergonha que precisava ser suavizada. Só que eu nunca fui administrativa. Desde os 24 anos, atuava na linha de frente, em missões de inteligência e logística tática. Uma vez, numa operação em Mato Grosso, fiquei 6 dias isolada com a equipe no mato, comendo ração e dormindo em rede. E nunca me senti tão viva. Mas em casa, quando contei, meu pai apenas riu. Mulher no meio do mato? Coisa feia. Se teu avô visse isso... A frase ficou no ar, como uma sentença. Eu nunca conheci o avô que ele tanto citava, mas aprendi que o homem era uma lenda dentro da família, fazendeiro, rígido, dono de meio bairro. E foi justamente essa herança que começou a corroer as relações anos depois. Quando meu avô morreu, tudo foi dividido entre meu pai e os tios. Mas, ao que parece, o que se dizia dividido na verdade foi concentrado, com algumas transferências que ninguém quis registrar oficialmente.
Eu era nova, mas me lembro do olhar satisfeito da minha mãe quando as chaves de uma casa de praia em Ubatuba apareceram em uma caixa de veludo. Agora somos de verdade, ela disse. De verdade o quê? Eu nunca soube. Cresci ouvindo sobre o valor de um sobrenome, mas nunca o senti me proteger. Enquanto Gustavo ganhava um carro aos 18, eu economizava metade da pensão que recebia do quartel para pagar minhas botas e meu uniforme extra. E mesmo assim, quando me formei, ninguém foi à cerimônia. Meu pai alegou dor de cabeça, minha mãe disse que não podia deixar a casa sozinha e Gustavo estava viajando. Eu subi ao palco sozinha, com a farda nova, e quando o comandante chamou meu nome completo, Lara Brandão Almeida, senti uma pontada de ironia. Naquele momento, o sobrenome soava como uma âncora, não como herança. Desde então, as visitas rarearam. A cada ano, menos telefonemas, menos aniversários, menos qualquer coisa. Até que um dia, parei de tentar. Não por raiva, mas por cansaço. E é curioso como o cansaço às vezes é confundido com desapego. Quando voltei para casa, no almoço do tópico anterior, e ouvi aquela frase: "Você não tem parte nisso, Lara. Você escolheu outro caminho." Percebi que eles não estavam me punindo pela distância. Eles estavam me excluindo por princípio. Para eles, escolher servir ao país era o mesmo que trair a família. E talvez por isso tenham passado anos fingindo que eu não existia nas fotos, nos planos, nos testamentos. Só que o que ninguém menciona é o que realmente sustentou aquela estrutura. As 7 casas de férias em São Paulo, que agora apareciam como prêmio de lealdade aos que ficaram, nunca teriam sido construídas sem a quantia que eu enviei há 10 anos, quando meu pai quase perdeu tudo. Foi um empréstimo feito em silêncio, depositado sem contrato. Apenas com confiança e uma frase que até hoje ecoa na minha cabeça. "Pai, não precisa devolver. Só não esquece de mim." Ele não esqueceu. Só aprendeu a fingir. Quando descobri que estavam regularizando os bens, percebi o que ele queria dizer com resolver logo isso. Ele queria apagar qualquer rastro do meu nome antes que eu percebesse o quanto já era dona sem saber. E curiosamente, quanto mais eles tentavam me excluir, mais eu entendia como funcionava o jogo. Eu conhecia de dentro o manual da obediência, sabia o peso da hierarquia, entendia o poder do silêncio. E naquele instante, o passado inteiro, as frases, as comparações, as humilhações disfarçadas de cuidado, começou a se alinhar em uma lógica perfeita. O desprezo deles não era pessoal, era estrutural. Era o preço que se paga por não ser controlável. Quando parei o carro em frente ao alojamento, já estava escuro. O portão abriu devagar, e o soldado na guarita me saudou com respeito. Era estranho pensar que homens armados e disciplinados me tratavam com mais humanidade do que a própria família. Entrei, estacionei e fiquei alguns minutos no carro, só ouvindo o som dos grilos e o próprio coração. Em cima do banco do passageiro, o envelope ainda estava lá, intacto, à espera de ser lido com a calma que eu não tinha tido. Peguei o documento e abri. Reconhecimento de renúncia voluntária de direitos patrimoniais. Assinatura obrigatória. Testemunhas já definidas. E, no rodapé, o nome do advogado da família, Dr. Moura, o mesmo que cuidava dos bens do meu avô. Só que havia algo estranho. Em uma das páginas, bem no meio da lista de propriedades, o nome de uma empresa aparecia como coproprietária de 3 imóveis. Brandão em Filhos Ltda. Filhos, no plural. Mas apenas Gustavo estava no contrato. Aquilo não fazia sentido. Fechei o envelope e percebi o que precisava fazer. Eu não tinha acesso ao cartório da cidade, mas tinha algo melhor. Acesso a informações, protocolos, registros de imóveis públicos e, principalmente, contatos. Não porque eu fosse curiosa, mas porque o serviço militar me ensinou que nenhuma verdade é invisível para quem sabe onde olhar. Antes de dormir, liguei o computador do alojamento, conectei a rede interna e comecei a buscar os nomes, os endereços, os números de registro, um por um. Quando encontrei o primeiro indício de algo errado, uma transferência de propriedade feita em nome de uma pessoa jurídica inexistente há 5 anos, senti um arrepio. A empresa que supostamente comprara as casas de veraneio não existia mais, mas os aluguéis das mesmas casas continuavam ativos, registrados em nome do meu pai. Ele havia usado o nome da empresa para esconder os bens de mim,
justamente para alegar que nada estava no nome pessoal dele. E mais, um dos depósitos de compra, feito 11 anos atrás, vinha de uma conta que eu conhecia bem, a minha. A mesma quantia que transferi para ajudá-lo quando ele disse estar falido. Naquele instante, o passado se tornou documento, e o documento virou prova. E foi ali, sozinha no alojamento, que percebi que aquele jogo antigo de exclusão familiar tinha acabado de mudar de campo. Eles tinham esquecido que, diferente de antes, agora eu tinha treinamento. E o que eu faria com aquelas informações não seria grito nem vingança, mas método. O tipo de método que aprendi na caserna. Observação, paciência, execução. Fechei o notebook, apaguei as luzes e fiquei olhando para o teto por longos minutos. Lá fora, o som dos soldados em ronda marcava o ritmo das horas. Dentro, o eco das vozes do passado finalmente começava a perder força. A história deles comigo sempre foi feita de silêncio, mas agora o silêncio era meu, e pela primeira vez, eu sabia exatamente como usá-lo. Na manhã seguinte, a ligação chegou cedo demais para ser casual. Eu ainda estava no alojamento, uniforme semiaberto, café pela metade, quando o nome do meu pai piscou na tela. Atendi no terceiro toque, com a mesma neutralidade que aprendi em anos de serviço. Do outro lado, ele soava calmo, quase afetuoso. O tipo de voz que ele usava quando precisava que alguém fizesse o que queria. Disse que o advogado da família queria apenas alinhar os papéis, coisa simples, rotina jurídica. É bom encerrar isso logo, filha, para evitar dor de cabeça para todo mundo. Eu respondi que podia tentar passar lá no fim do dia depois do expediente. Ótimo, ele disse, e desligou sem se despedir. O som seco do telefone foi a confirmação que eu precisava. Aquela reunião não era inocente. Passei o dia tentando concentrar-me nas tarefas do quartel, mas o pensamento voltava sempre ao envelope. Havia algo por trás daquelas assinaturas, algo calculado, o tipo de plano que se esconde atrás da aparência de normalidade. Quando saí, o sol já baixava, e o céu de São José estava pintado de laranja queimado. Dirigi até o centro da cidade, onde ficava o escritório de advocacia, um prédio antigo, fachada de mármore escurecido, e uma recepcionista que falava com a doçura programada de quem está acostumada a receber pessoas que não sabem o que estão prestes a perder. Boa noite, Tenente-Coronel Lara Brandão. O Dr. Moura está à sua espera. O jeito como ela pronunciou meu posto me soou estranho, como se fosse um detalhe irrelevante, uma curiosidade. Naquele ambiente, hierarquia não vinha de farda, mas de sobrenome. Subi. A sala dele era exatamente como eu lembrava das poucas vezes em que o encontrei ainda adolescente. Estantes abarrotadas, cheiro de couro velho, cortinas pesadas e uma mesa de madeira escura que parecia mais um altar do que um móvel. O Dr. Moura levantou-se, ajeitando os óculos grossos. Lara, quanto tempo? Continua firme nas Forças Armadas, é? Vi uma reportagem outro dia. Parece que o quartel está contratando mulheres para cargos de comando. Impressionante, não? Sorri de forma neutra. Ele não queria conversar. Queria sondar. Meu pai pediu para eu vir. Disse que havia documentos para resolver. Ele assentiu, pegando uma pasta grossa sobre a mesa. Ah, sim. Nada demais. Só estamos formalizando a regularização da empresa da família, a Brandão em Filhos. Você deve se lembrar, não? Eu confirmei com um movimento leve da cabeça, mas por dentro, cada palavra dele soava como um eco do que eu já suspeitava. Seu pai quer que tudo esteja dentro da lei. É só um protocolo. Ele abriu a pasta e começou a me mostrar as folhas. Contratos, registros de imóveis, planilhas de lucros, termos de cessão, tudo impecavelmente formatado, tudo parecendo limpo demais. Assinando aqui e aqui, você reconhece que a empresa pertence integralmente ao seu pai e ao seu irmão, visto que você não faz parte da administração. E por que eu teria que assinar algo que não inclui meu nome? Perguntei com tom baixo, quase cordial. Por precaução jurídica, ele respondeu, sem hesitar. Seu pai é muito cuidadoso com essas coisas. Abri um dos contratos. No rodapé lá estava, propriedades vinculadas a Brandão & Filhos Ltda. E logo abaixo, uma lista de endereços que me fez prender o ar. Eram 7 imóveis distribuídos por cidades do litoral paulista: Ilhabela, Ubatuba, Riviera, Bertioga, Guarujá, São Sebastião e Juqueí. 7 casas de veraneio,
As mesmas sobre as quais ele falara no almoço, as que, supostamente, eram o orgulho da família. Essas propriedades estão em nome da empresa? Perguntei, ainda olhando as folhas. Sim, respondeu o advogado. Todas foram adquiridas legalmente pela Brandão & Filhos, representada pelo seu pai. É o que chamamos de estrutura patrimonial saudável. Saudável para quem? Pensei. Posso levar esses documentos para analisar? Perguntei. Ele hesitou. Veja bem, não há necessidade. É simples. Seu pai só quer formalizar que você não faz parte da sociedade, até porque você nunca contribuiu financeiramente com esses bens. O silêncio que se seguiu foi quase teatral. Ele não sabia, mas aquela frase era exatamente a deixa que eu precisava. Entendo, respondi. Mas mesmo assim, prefiro ler tudo com calma. Protocolo militar, sabe? A gente aprende a nunca assinar nada sem entender completamente. Dr. Moura pigarreou, claramente desconfortável. Lara, não queremos complicações. O seu pai sempre foi muito generoso. Ele inclusive mencionou que poderia ajudá-la a investir em algo próprio, caso desejasse. Generoso? Repeti, medindo cada sílaba. Interessante. Peguei a pasta, agradeci e me levantei. Ele não tentou impedir. Apenas me observou, aquele olhar de quem acha que está lidando com alguém previsível. O tipo de olhar que os homens da minha família sempre tiveram quando falavam comigo. No corredor, cruzei com meu irmão Gustavo, que aparentemente já estava me esperando. Terno, relógio caro, sorriso de conveniência. Lara, o pai te chamou aqui para facilitar, não para criar confusão. Não crio confusão, Gustavo. Eu apenas leio antes de assinar. Ele bufou. Você continua a mesma, sempre desconfiada. E você continua acreditando que confiança é o mesmo que obediência. Ele olhou ao redor, como quem teme que alguém escute, e se aproximou. Olha, ninguém quer te deixar de fora, mas entende. Você não faz parte da rotina da família há anos. A empresa é para quem carrega o peso diário das decisões. Decisões, repeti fingindo pensar. Como registrar imóveis em nome de empresas fantasmas? O rosto dele mudou de cor. Do que você está falando? De nada. Sorri. Ainda. Saí. Lá fora, o ar da noite estava frio, mas o sangue corria quente. Entrei no carro e deixei a pasta no banco ao lado. Naquele instante, percebi que tudo se encaixava. O almoço, a pressa do meu pai, o tom de doçura forçada, o advogado que evitava olhar nos olhos. Eles queriam encerrar o assunto rápido, porque sabiam que eu era o único elo que poderia expor o que estava escondido. A militar que eles subestimaram. De volta ao alojamento, abri os documentos novamente. A lista das 7 casas parecia um mapa de guerra. Endereços, datas de aquisição, valores aproximados. Tudo impecável demais, como se alguém tivesse tentado limpar rastros com perfeição cirúrgica. Mas perfeição, eu sabia, é o disfarce mais fácil de quebrar. Um dos recibos tinha uma data curiosa, 2015, 2 dias depois de eu ter feito a transferência bancária para o meu pai. O mesmo valor, centavo por centavo. Ele havia usado o dinheiro que eu enviei para comprar a primeira das 7 casas, e para garantir que ninguém nunca ligasse os pontos, colocou o imóvel em nome da empresa. Não sei quanto tempo fiquei olhando para aquele papel, sentindo o misto de raiva e frieza que antecede a estratégia. Não chorei, não gritei, não quis ligar para ninguém. Apenas entendi que o jogo não seria travado em mesas de almoço, nem em reuniões de família. Seria no terreno onde eu me movia melhor, o da precisão, do método, do silêncio calculado. No dia seguinte, fui ao cartório da cidade sob o pretexto de solicitar uma cópia de certidões públicas. O atendente, um rapaz jovem e educado, não questionou meu uniforme nem o motivo. Em poucos minutos, tinha em mãos os registros de 3 das 7 propriedades. E foi ali que encontrei a primeira prova concreta, uma escritura assinada em nome de Gustavo Brandão, sócio da Brandão & Filhos Ltda, com o carimbo de autenticação emitido 1 mês antes da suposta constituição legal da empresa. Ou seja, a empresa não existia quando o imóvel foi comprado. O registro era irregular. De volta ao quartel, fechei a porta do meu gabinete e comecei a organizar as informações. Cada papel, cada linha, cada data. Montei uma pasta digital com senhas de segurança. Adicionei cópias físicas e deixei uma versão criptografada no servidor interno. Não por medo, mas por hábito. No exército, a gente aprende que toda missão exige contingência.
E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, meu pai tentaria pressionar. À noite, recebi uma mensagem da minha mãe. Curta, polida, quase fria. Seu pai disse que você não quis assinar. Ele está muito decepcionado. Não torne as coisas mais difíceis do que precisam ser. Li, apaguei e não respondi. Aquela era a versão civilizada do obedeça, e eu já tinha desobedecido uma vez quando escolhi a farda. Podia fazer isso de novo. Durante os dias seguintes, nada de novo aconteceu. Silêncio absoluto. Mas o silêncio dos Brandão nunca significou paz. Era o intervalo entre uma manipulação e outra. Então, quando o telefone tocou novamente, já sabia o que vinha. Era o próprio Dr. Moura, pedindo só mais uma conversa, uma oportunidade de resolver amigavelmente antes de levar adiante. Eu disse que estava em serviço e que qualquer contato deveria ser feito por escrito. Ele hesitou, mas concordou. Enquanto desligava, percebi que a guerra já tinha começado e que eles nem sabiam que eu estava armada até os dentes, não com armas, mas com provas. A filha esquecida começava a se tornar o maior risco daquela família. E foi exatamente nesse ponto que uma coincidência mudou tudo. Ao checar um dos registros antigos, percebi que o endereço de uma das casas, a de Ubatuba, aparecia também em um relatório público de licenciamento ambiental do Exército, relacionado a uma área próxima ao litoral. Eu tinha acesso àquela base de dados. E quando abri o arquivo completo, encontrei o nome do responsável técnico pela propriedade. Meu pai. Mas o CNPJ era o da minha antiga unidade de engenharia militar, como se ele tivesse usado um vínculo institucional para acelerar o processo. Naquele instante, entendi que aquilo ia muito além de herança. Era fraude, apropriação e uso indevido de dados oficiais. Eles achavam que eu jamais perceberia, porque militar não se mete em negócio de família. Mas eu não era qualquer militar. Eu era a filha que eles ensinaram a suportar humilhação em silêncio. E o silêncio agora era a minha melhor arma. Fechei os arquivos e olhei pela janela do alojamento. A noite estava clara, lua alta, o tipo de céu que parece te observar de volta. Pensei no meu pai, na tranquilidade dele, na forma como ele sorria quando acreditava ter o controle de tudo. Lembrei da minha mãe, mexendo o café sem olhar para mim. Lembrei do advogado e da recepcionista que me chamara de tenente-coronel, como quem fala coisa irrelevante. Respirei fundo e murmurei apenas uma frase, como se fosse juramento. Vocês não vão apagar o que eu construí. Na manhã seguinte, comecei a escrever a carta. Não seria uma carta de emoção, mas de fatos. Uma carta capaz de transformar cada lembrança em evidência, cada palavra deles em prova, cada tentativa de me excluir em peça de um quebra-cabeça jurídico. Ainda não sabia quando a entregaria, mas sabia exatamente onde, diante de um juiz. Foram semanas de silêncio absoluto. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem, nem mesmo os lembretes protocolares de datas de família. Eu sabia que aquele silêncio não era paz, era cálculo. Um intervalo meticulosamente planejado para que eu relaxasse, acreditando que tinham desistido. Só que eu não soube mais o que era descanso desde o dia do almoço. Passei as noites revisando documentos, cruzando informações, traçando linhas entre datas, nomes e registros. A rotina do quartel continuava a mesma, mas dentro da minha cabeça o mapa das mentiras da família Brandão crescia como uma rede viva, se estendendo por cidades e anos. A cada ponto que eu conectava, mais evidente ficava o tamanho da farsa. E no centro de tudo estavam elas, as 7 casas. No começo, eram apenas endereços. Ubatuba, Bertioga, Riviera, Ilhabela, São Sebastião, Guarujá, Juquery. Lugares que soavam como descanso para qualquer um, menos para mim. Para mim, eram coordenadas de guerra. Peguei a primeira delas, a de Ubatuba, e iniciei o rastreio. Usei meus contatos discretos no setor administrativo do Exército. Nada ilegal. Apenas o tipo de permissão que vem com anos de confiança e serviço. Solicitei relatórios públicos, cruzamentos de CPF, licenças ambientais e autorizações de construção. No início, parecia tudo legítimo, até eu perceber um padrão. Os documentos de cada casa estavam assinados com datas muito próximas às minhas transferências bancárias de anos anteriores. Pequenas quantias enviadas ao meu pai sob justificativa de ajuda emergencial. Eu tinha guardado os comprovantes sem saber por quê. Agora,
Cada um deles voltava como prova de que ele havia usado meu próprio dinheiro para construir o império que dizia não ser meu. A casa de Ubatuba foi a primeira a confirmar o que eu já intuía. O registro de compra apontava um pagamento feito por uma conta da Brandão & Filhos 2 dias depois de uma transferência que eu realizei em 2015. O valor, R$180 mil. Exatamente o mesmo. Quando vi aquele número, senti uma náusea seca. Não de surpresa, mas de confirmação. O passado inteiro começou a se reorganizar como peças que finalmente encontravam o encaixe certo. Meu pai sempre dissera que negócio de família é confiança, e eu, aos 26 anos, acreditei. Agora via que confiança, para ele, sempre foi sinônimo de oportunidade. Continuei pesquisando. Bertioga, 2016. A escritura estava no nome da empresa, mas o registro de cartório mostrava uma procuração antiga, assinada por uma tal de M.C. Brandão, o nome da minha mãe. Quando encontrei a assinatura dela, reconheci o traço firme e orgulhoso de quem nunca fez nada, sem saber o efeito que teria. Ou seja, ela não era apenas cúmplice, era coautora. A Brandão & Filhos não era uma empresa, era uma cortina, um disfarce sofisticado para esconder patrimônio em nome de quem eles julgavam merecedor. A partir da terceira casa, comecei a perceber outro detalhe. Todas estavam sendo alugadas em plataformas online sob nomes diferentes, mas com o mesmo número de conta bancária para recebimento. Uma conta registrada no CPF de Gustavo. O mesmo irmão que me olhou com desprezo no corredor do escritório e disse que não queriam me deixar de fora, só ser práticos. Prático. Essa palavra ecoava na minha cabeça como um insulto. Prático era o método que eles usaram para me transformar em invisível. À medida que o mapa das 7 casas ganhava corpo, uma parte de mim tentava entender o porquê. Por que tanto esforço para me apagar? Por que tamanha necessidade de controle? E então, percebi algo que doeu mais do que qualquer traição. Eles não queriam só o dinheiro, queriam o símbolo. Apagar a filha militar era apagar a desobediência. Era reescrever a narrativa de que, na família Brandão, só quem segue o script herda o palco. Eu nunca segui. Então, me transformaram na nota de rodapé que ninguém lê. Numa das madrugadas, abri um dos arquivos com o zoom ampliado e percebi algo que quase passou despercebido. Na escritura da casa de Ilhabela, constava o nome de um engenheiro responsável pela construção. Um ex-colega meu de turma da Academia Militar, Marcelo Pires. Eu lembrava bem dele, sempre meticuloso, sempre falando sobre contratos civis e militares. Peguei o telefone e liguei. Quando atendeu, sua voz estava igual, um pouco rouca, surpresa. Lara, quanto tempo? Conversamos por minutos, como quem tenta entender o motivo oculto da ligação. Então fui direta. Você foi responsável por um projeto em Ilhabela há uns 7 anos? Casa registrada em nome de Brandão & Filhos. Ele hesitou antes de responder. Fui sim. Seu pai que intermediou. Disse que era para a família. Você está bem? Respondi que sim. E antes de desligar, ele completou. Sabe, foi estranho. A conta usada para pagar parte da obra vinha de um banco militar. Eu achei que era investimento seu. Quando desliguei, fiquei olhando para o teto, o coração batendo devagar. Então era isso. Ele havia usado o nome e as conexões da minha carreira para mascarar a origem de parte dos recursos. E talvez fosse por isso que o juiz mais tarde riria ao ler minha carta, porque eu não era apenas uma herdeira enganada. Eu era credora, patrocinadora involuntária de todo o império. Nos dias seguintes, reuni tudo em um dossiê. Criei um arquivo físico com as 7 casas, as transferências, as assinaturas e as coincidências. Dei a cada uma um codinome, como se fosse uma operação. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot e Golf. Um toque militar para uma guerra familiar. Organizei cada documento em ordem cronológica, prendi com clipes de metal e deixei tudo guardado dentro de uma pasta vermelha, a mesma que me acompanhava desde a escola de cadetes, a mesma em que guardei meu primeiro relatório de missão. Era quase poético que agora ela guardasse o relatório final da minha própria família. Numa tarde chuvosa, fui até uma das casas. Escolhi a de Bertioga, por ser a mais acessível e, curiosamente, a que sempre aparecia nas postagens orgulhosas da minha mãe. Fim de semana merecido,
Ela escrevia nas redes, sorrindo com taça de vinho. Ao chegar, estacionei na rua lateral, desliguei o carro e observei. A casa era grande, pintada de branco, com varandas amplas e uma placa na entrada. Residência Brandão. A ironia me fez rir sozinha. Toquei a campainha e uma mulher de meia idade abriu o portão. Aluga por temporada? Perguntei. Ela confirmou, explicando que o proprietário morava em São Paulo e fazia tudo por meio de uma administradora. Mostrou a ficha de reserva e, discretamente, viu o número da conta no canto inferior. O mesmo de Gustavo. A confirmação final. Voltei para o carro tremendo. Não de raiva, mas de lucidez. Aquele tipo de clareza que chega quando o medo acaba. Tudo estava ali. O dinheiro, os documentos, a prova. Eles não só me apagaram, usaram o que era meu para se erguer. O orgulho deles foi construído sobre o meu silêncio. E agora, ironicamente, seria o meu silêncio que os derrubaria. Nos dias seguintes, o plano tomou forma. Conversei discretamente com uma colega do setor jurídico das Forças Armadas. Pedi orientações genéricas sobre direitos de herança e registro patrimonial. Ela me explicou que, se eu conseguisse provar contribuição direta em algum bem, o caso poderia ser reaberto judicialmente, mesmo com contratos assinados. A palavra que ela usou foi reconhecimento de investimento pessoal. Soou burocrática, mas eu entendi o peso. Era isso que eu tinha. Investimento, não herança. Enquanto organizava tudo, uma lembrança antiga surgiu com força. Tinha 15 anos quando meu pai me levou pela primeira vez a uma das casas em construção. Disse que um dia tudo aquilo seria da família. Lembro de ter perguntado o que era da família, e ele respondeu: tudo o que não se divide. Achei bonito na época. Agora soava como ameaça. Ele não queria dividir nada, queria apenas manter o controle. À noite, sentei diante da mesa do alojamento e comecei a escrever o rascunho da carta. Usei papel timbrado antigo do quartel, não por ostentação, mas porque queria que cada linha tivesse a frieza de um relatório. Escrevi os fatos um a um, sem emoção, sem adjetivos. No dia tal, transferi a quantia X. 2 dias depois, foi registrada a compra do imóvel Ictro. Seguem cópias anexas. Quando terminei, fechei o envelope e escrevi no verso: entrega manual, apenas ao juiz responsável. Sabia que ainda não era a hora, mas o gesto em si já era libertador. Era o primeiro movimento visível da operação que eles jamais veriam chegando. Numa noite de sexta-feira, recebi uma mensagem curta de Gustavo. Pai quer te ver. Amanhã, casa de campo. Eu não respondi. Apaguei a mensagem e fui dormir. Pela primeira vez em semanas, dormi sem sobressaltos. Porque quando você tem a verdade inteira nas mãos, o sono deixa de ser vulnerabilidade e vira estratégia. Eles queriam me excluir do que era meu. Eu apenas deixaria que se aprofundassem na própria armadilha. E quando o juiz abrisse minha carta, eles finalmente entenderiam que a filha esquecida também sabia escrever relatórios e que o relatório final deles já estava pronto. Eu sabia que eles não desistiriam fácil. Os Brandão nunca souberam perder. E quando perdiam, faziam parecer que tinham planejado o fracasso. Por isso, quando o convite para o fim de semana em família chegou, não acreditei em cordialidade. Era um movimento tático. A mensagem veio da minha mãe, curta e artificial, como um convite enviado por obrigação. Seu pai quer reunir todo mundo na casa de campo. Vai ser bom para acertar o clima. O acertar o clima me soou como código, uma dessas expressões que disfarçam tempestades. A casa de campo ficava em Atibaia, um terreno antigo, construído antes mesmo do nascimento de Gustavo. Um casarão de paredes brancas e janelas azuis, com varandas que davam para um lago. Quando eu era criança, achava aquele lugar mágico. Agora, parecia cenário de uma farsa. Cheguei no sábado, às 4 da tarde. O portão estava aberto e ouvi vozes vindo do interior. Risadas, copos tilintando, o som de uma música que parecia ensaiada. Entrei devagar, com a calma que o treinamento militar ensina a manter, mesmo quando o corpo inteiro quer reagir. Minha mãe apareceu na varanda, elegante, um vestido leve, o cabelo impecável. Lara, que bom que veio. O tom dela era ensaiado demais para ser espontâneo. Seu pai está na sala te esperando. Caminhei pelo corredor e encontrei meu pai sentado na mesma poltrona de sempre, o copo de uísque equilibrado nos dedos.
Gustavo estava ao lado, de braços cruzados, olhando para o chão. Quando me viram, o silêncio preencheu o ar por alguns segundos. "Podemos conversar?" perguntou meu pai. Eu apenas assenti. Ele se inclinou para a frente, a voz baixa, grave. "Você tem causado muita confusão, filha. O Dr. Moura me contou que você pediu cópias de documentos, foi a cartórios, fez questionamentos. Isso não é comportamento de quem confia na própria família." Eu o encarei, firme. Família que esconde bens com empresas falsas também não parece confiar muito, não é? A expressão dele endureceu. Cuidado com o tom. Minha mãe entrou na sala, carregando uma bandeja de café como se o gesto fosse suficiente para apagar a tensão. "Não vamos discutir", ela disse. "Queremos apenas resolver isso com calma." Gustavo levantou-se e começou a andar de um lado para o outro. "Pai, a gente devia ir direto pro advogado. Isso está fugindo do controle." Meu pai levantou a mão, ordenando silêncio. Depois olhou para mim, e o que ele disse a seguir foi a primeira confissão sem disfarce que ouvi em toda a vida. "Lara, você sempre foi diferente. Desde pequena. Nunca fez questão de se encaixar. E nós não sabíamos o que fazer com isso. A verdade é que você nunca nos deu motivos para confiar que estaria aqui quando precisássemos. Por um instante, achei que ele se desculparia, que talvez houvesse algum arrependimento escondido. Mas não. Ele continuou. Então sim, tomamos decisões. Organizamos tudo entre nós. A empresa, as casas, os registros. Você não estava aqui, não ajudou, não acompanhou. Não é justo querer agora o que nunca foi seu." A palavra justo me atravessou como um projétil. Justo. Eu poderia ter respondido que o dinheiro inicial das casas era meu, que as transferências vinham do salário que eu ganhei, arriscando a vida em missões onde o nome da família Brandão nunca teria coragem de aparecer. Que as 7 casas existiam porque eu acreditei que ajudar meu pai era investir no que ele chamava de futuro coletivo. Mas não disse nada. Fiquei quieta. Meu silêncio o incomodava mais do que qualquer argumento. Minha mãe colocou a bandeja sobre a mesa e se sentou. "Não precisa transformar isso num tribunal. Seu pai está tentando conversar." Eu olhei para ela e percebi algo que antes não via: medo. Não do que eu pudesse fazer, mas do que eu pudesse revelar. Ela sempre teve pavor de escândalos, de qualquer mancha que pudesse arranhar o verniz da família perfeita. "Você ajudou com boa intenção, Lara", ela disse. "Mas as coisas se misturaram, entende? É melhor deixar pra lá. O importante é manter o nome limpo." "Deixar pra lá", repeti. "Como vocês deixaram pra lá quando eu entrei no exército? Ou quando me formei? Ou quando pedi ajuda para pagar o tratamento da tia Rosa e vocês disseram que não dava para se envolver?" O ar ficou pesado. Gustavo bufou impaciente. "Lá vem o drama." Eu o encarei. "Não é drama, é memória. E memória. Ao contrário de vocês, eu nunca tentei apagar." Meu pai se levantou, apoiando as mãos na mesa. "Você está levando isso longe demais. Está cavando um buraco do qual não vai sair. A empresa é legal, os bens são legais. Você não tem como provar o contrário." Ele não sabia, mas cada palavra que dizia era uma confissão indireta. Eu tinha as provas, todas arquivadas, com cópias em locais diferentes. Tinha a linha do tempo, os recibos, os registros. Só não tinha pressa. A conversa terminou com minha mãe tentando amenizar, oferecendo jantar, como se comida fosse capaz de costurar o que nunca foi tecido. Recusei e disse que precisava voltar para o alojamento. Quando me levantei, senti o olhar do meu pai me seguindo até a porta. "Você sempre foi boa em obedecer ordens, filha. Mas lembre-se, quem desobedece à própria casa acaba sozinha." Fechei a porta sem responder. No caminho de volta, o céu estava cinza, prestes a chover. Lembrei das missões em que o clima mudava de repente, e a gente aprendia a prever tempestades pelo cheiro do ar. Aquela noite tinha o mesmo cheiro, o de algo prestes a desabar. Cheguei ao alojamento exausta, mas não consegui dormir. Peguei o dossiê das 7 casas e espalhei sobre a cama. Cada folha representava uma escolha que eu tinha deixado passar, cada assinatura omitida, cada silêncio imposto. E pela primeira vez, percebi que aquilo não era só sobre herança, era sobre poder. Meu pai sempre tratou o dinheiro como extensão da autoridade, e minha mãe como o espelho que refletia e legitimava tudo. Gustavo apenas herdou a postura. Todos, juntos, formavam um sistema perfeito de lealdade cega, e eu, por não caber, me tornei a ameaça. No dia seguinte, acordei com o telefone vibrando. Era um número desconhecido.
Atendi por reflexo. Uma voz masculina se apresentou. Sou do cartório de registros de São Sebastião. Seu nome aparece como contato alternativo em uma escritura de 2015. Houve uma solicitação recente para atualização e retirada desse registro. Gostaria de confirmar se autoriza. Senti o estômago apertar. Quem fez a solicitação? Perguntei. O representante legal, Sr. Gustavo Brandão. Pedi que não alterasse nada e que me enviasse cópias digitais do processo. O atendente concordou, meio confuso. Quando o e-mail chegou, confirmei o que suspeitava. Eles estavam tentando apagar o último traço que me ligava formalmente ao patrimônio. Uma assinatura antiga, de quando eu autorizei, sem saber, a abertura da conta que deu origem a Brandão & Filhos. E foi ali, diante daquela tela, que compreendi que a traição não era recente. Ela vinha sendo construída em silêncio, com delicadeza, há anos. E o mais cruel era que eu mesma havia entregue as ferramentas. Passei os dias seguintes em modo de observação. Não confrontei ninguém, não procurei advogado. Apenas deixei que se movimentassem, porque quem acredita estar no controle se revela. E eles começaram a se revelar. Um comentário aqui, uma postagem ali. Um jantar em família no qual não fui convidada, mas do qual vi fotos nas redes. Todos sorrindo, brindando, legendas falando sobre novos começos. Eu sabia o que aquilo significava. Estavam se preparando para registrar as casas oficialmente, dividir as cotas entre eles e encerrar o assunto antes que eu reagisse. Mas o que eles não sabiam é que eu já estava pronta e que na semana seguinte o caso seria protocolado. Eu não precisava de advogado de família. Bastava o meu relatório. Naquela sexta-feira, recebi mais uma ligação do Dr. Moura. A voz dele soava tensa, diferente do tom confiante de antes. Lara, seus pais estão preocupados. Dizem que você anda mexendo com coisas que podem te prejudicar. Vamos conversar, podemos resolver sem precisar de processo. Fingi ignorância. Processo? Do que o senhor está falando? Ele pigarreou. Não há motivo para formalizar nada. É só questão de confiança. Desliguei sem responder. Na tela, o reflexo do meu rosto parecia o de outra pessoa. Alguém mais velho, mais cansado, mas também mais perigoso. Pensei em tudo que eles disseram naquela reunião. Você nunca esteve presente, nunca ajudou, não tem direito. E percebi o tamanho da mentira. Eu estive presente de todas as formas possíveis. Só não da forma que eles queriam. Submissa. Naquela noite, escrevi no meu diário com a letra firme de quem não precisa mais provar nada. Eles me ensinaram que família é obediência. Hoje aprendi que família também pode ser fronteira. O domingo chegou com chuva. A casa de campo ainda aparecia nas redes. O mesmo cenário, os mesmos sorrisos. E eu sabia que dentro dela, entre taças e tapinhas nas costas, eles falavam de mim, de como a Lara está diferente, anda agressiva, perdeu o equilíbrio, o tipo de narrativa que antecede o isolamento completo. Só que dessa vez, eu não seria isolada. Eu seria o epicentro, e quando a hora chegasse, não haveria voz alta nem escândalo. Apenas uma carta, um envelope entregue em mãos, e o som do papel sendo aberto por um juiz que, ao ler, entenderia o que eles jamais entenderam. Que a lealdade que eles exigiam não era amor, era submissão disfarçada de respeito. E que o silêncio que eu mantinha não era medo, era estratégia. Escrever sempre foi minha forma de respirar quando o mundo começava a apertar o peito. No quartel, os relatórios eram minha terapia. Tudo tinha ordem, sequência, começo, meio e fim. Mas nenhuma folha em branco me intimidou tanto quanto aquela. A carta que eu estava prestes a redigir não seria um desabafo, seria uma arma. E como toda arma, exigia precisão. Não podia haver emoção, nem falha, nem espaço para dúvidas. Cada linha deveria carregar o peso da verdade e a frieza da técnica. Eu já tinha tudo. Provas, datas, transferências, registros, declarações. Faltava apenas transformar o caos em narrativa. E isso, ironicamente, era o que eu mais sabia fazer. A madrugada estava silenciosa. O alojamento dormia. Sentei à mesa com o mesmo ritual de sempre. Café preto, luz baixa, o som distante da chuva batendo no telhado. À minha frente, a pasta vermelha com o selo metálico riscado pelo tempo. Abri devagar, como quem abre uma ferida antiga. Espalhei as folhas pelo tampo da mesa, alinhadas em ordem cronológica. De um lado, as transferências bancárias. Do outro, as escrituras das 7 casas. No centro,
os comprovantes que ligavam uma coisa à outra. A história estava ali, inteira, só precisava ser contada. Comecei pelo início. Excelentíssimo senhor juiz, apresento esta carta não como herdeira, mas como autora involuntária de um patrimônio que me foi tomado. As palavras fluíam com uma clareza quase assustadora. Descrevi como, em 2015, fiz a primeira transferência de R$180 mil ao meu pai, acreditando que o valor seria usado para salvar a empresa da família. Detalhei como, 2 dias depois, a quantia foi utilizada na compra da primeira casa de veraneio. Listei os endereços, os valores, os registros cartoriais, as assinaturas. Apontei as inconsistências nas datas de constituição da empresa Brandão & Filhos, mostrando que parte das propriedades havia sido adquirida antes mesmo da existência formal da pessoa jurídica. A cada parágrafo, o passado se reescrevia em forma de prova. Lembrei do advogado, da conversa ensaiada, da paciência falsa. Lembrei do olhar do meu pai quando disse que eu nunca entenderia o que é lealdade, e percebi que ele tinha razão. Eu realmente não entendia o tipo de lealdade que exige cegueira. Escrevi sobre as conversas no escritório, sobre a reunião na casa de campo, sobre o telefonema do cartório, sem adjetivos, sem metáforas, apenas fatos. O tom da carta era seco, quase militar. Declaro que os bens foram adquiridos com recursos provenientes de minha conta pessoal, conforme anexos. Declaro ainda que a empresa utilizada para ocultar tais aquisições foi constituída de forma irregular, com o objetivo de mascarar a origem dos valores. Enquanto escrevia, percebi que aquela carta era mais do que uma denúncia. Era a primeira vez que eu contava minha história sem precisar de aprovação. Pela primeira vez, eu escrevia sem medo de ser interrompida por alguém dizendo que estava exagerando. Não havia como negar, distorcer ou apagar. Cada número, cada assinatura, cada data, cada detalhe era incontestável. Demorei horas até perceber que o café havia esfriado e a chuva cessado. A luz do amanhecer começava a atravessar as frestas da janela quando reli o texto do início ao fim. Não havia nada fora do lugar, nenhum erro, nenhuma palavra a mais, apenas o essencial. No final, assinei com meu nome completo e o número de matrícula militar, para que não restasse dúvida sobre quem eu era. Lara Brandão Almeida, tenente-coronel do Exército Brasileiro. Imprimi 2 cópias e guardei uma em envelope lacrado, selado com fita adesiva transparente. Na frente, escrevi em letra firme: entrega pessoal, juízo da 4ª Vara Cível de São José dos Campos. Na outra cópia, acrescentei uma nota à mão dirigida a mim mesma. Lembre-se, você não está lutando por dinheiro, está lutando por dignidade. Passei o dia seguinte em serviço, mas a cabeça permanecia na carta. Fiquei imaginando o momento em que o juiz a abriria, o som do papel sendo desdobrado, o silêncio da sala de audiências antes das primeiras palavras serem lidas. Pensei também em como meus pais reagiriam. O espanto, o desconforto, talvez a negação. E pela primeira vez em anos não senti medo. Senti algo parecido com paz. Naquela noite recebi uma ligação de Gustavo. Pai, quer falar contigo, é importante. A voz dele parecia tensa, como quem teme um terremoto. Diz para ele me ligar pessoalmente, respondi. Ele não vai ligar. Disse que você o desrespeitou, que virou as costas para a família. Ri sozinha. Engraçado. Achei que foram vocês que viraram as costas. Antes que ele dissesse mais alguma coisa, desliguei. Horas depois, outra mensagem chegou. Dessa vez da minha mãe. Não faça nada precipitado. Você vai se arrepender. Fiquei olhando para a tela do celular por alguns segundos antes de apagá-la. Não havia mais espaço para arrependimento. O que eu estava prestes a fazer não era precipitado. Era necessário. No sábado de manhã, vesti a farda de gala. Não era uma exigência, mas um símbolo. Queria entrar no fórum não como filha, mas como oficial. Queria que cada passo ecoasse o som de tudo o que eles tentaram diminuir. Peguei o envelope, fechei a porta do alojamento e dirigi até o centro da cidade. No caminho, o trânsito era leve, o céu limpo. Por um instante, tudo parecia absurdamente calmo, como o instante antes de um disparo. Ao chegar, passei pela segurança. Subi as escadas e procurei o gabinete do juiz responsável pela vara cível. Uma secretária jovem me recebeu, simpática, mas curiosa. Posso ajudá-la? Entreguei o envelope. Entrega pessoal para o Dr. Emerson Tavares. Está identificado. Ela o pegou,
Olhou o selo e assentiu. Quer aguardar um recibo? Neguei. Não é necessário. Saí do prédio com uma leveza estranha. Era como se tivesse depositado não um documento, mas uma década inteira de silêncios. Na calçada, o sol refletia nas janelas dos carros. E por um instante lembrei da frase do meu pai na casa de campo. Quem desobedece à própria casa acaba sozinha. Senti um sorriso involuntário se formar. Sozinha, eu estava mesmo, mas pela primeira vez por escolha. As horas seguintes passaram lentas. O fim de semana veio e foi embora sem notícias. Segunda-feira amanheceu cinza. E eu tentava me concentrar no trabalho, mas o corpo todo vibrava em expectativa. Por volta das 10, o telefone tocou. Era um número do fórum. Atendi, a voz do outro lado era formal. Senhora Lara Brandão, aqui é da Secretaria da 4ª Vara Cível. O juiz solicitou que a senhora esteja presente na audiência marcada para quarta-feira, às 14 horas. Sua carta foi recebida e anexada ao processo. Agradeci e desliguei. Naquela noite, escrevi no diário novamente. Eles acham que o juiz vai rir de mim. E ele vai rir. Mas não do que pensam. Nos dias seguintes, os sinais da movimentação começaram a aparecer. Mensagens de Gustavo sem resposta. Ligações perdidas da minha mãe. Um e-mail protocolar do advogado da família, tentando marcar uma reunião para evitar constrangimentos desnecessários. Deletei todos. Eles ainda acreditavam que podiam controlar o roteiro. Mas a história agora estava escrita em outro idioma. Um idioma que eles nunca entenderiam. O da consequência. Na véspera da audiência, fui até a casa de campo uma última vez. Queria ver o cenário antes que tudo ruísse. O portão estava entreaberto, e o som da televisão vinha da sala. Estacionei e fiquei observando por alguns minutos. Lá dentro, meu pai lia um jornal, a postura ainda imponente, como se o mundo girasse ao redor dele. Pensei em entrar, dizer algo, talvez avisar, mas não havia mais nada a dizer. Apenas permaneci ali, em silêncio, até sentir que o peso nas costas se dissipava. Depois voltei para o carro e dirigi de volta ao alojamento. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. A farda estava pronta, os documentos revisados, o rosto calmo. Ao olhar no espelho, percebi algo que não via há muito tempo. Orgulho. Não o tipo de orgulho que eles tinham, feito de aparência e controle. O meu era diferente, nascido da consciência de que eu finalmente me escolhi. Peguei a pasta vermelha, coloquei no banco do carro e segui em direção ao fórum. No caminho, o rádio tocava uma música antiga, dessas que costumavam tocar nas viagens de família, quando ainda éramos 4 dentro do mesmo carro. Por um instante, lembrei da menina que acreditava que um dia seria aceita, se provasse ser boa o bastante. Sorri com ternura por ela. Aquela menina não existia mais. Agora, havia uma mulher que aprendeu a transformar feridas em argumentos. Quando estacionei, respirei fundo. O relógio marcava 13h45, 15 minutos antes da audiência. Caminhei até a entrada, e o vento da tarde carregava o cheiro de chuva prestes a cair. Entrei, entreguei a identidade ao segurança e subi as escadas. Do outro lado da porta, eu sabia o que me esperava. Olhares, negação, surpresa. Mas o que eles jamais esperariam era a reação do juiz quando abrisse a carta. E por mais que eu tentasse imaginar, nem eu sabia ainda o som exato daquele momento. Apenas uma certeza me acompanhava enquanto caminhava pelo corredor. Depois daquela leitura, nada voltaria a ser o mesmo. Nem para eles, nem para mim. Na noite anterior à audiência, o alojamento estava tão quieto que eu conseguia ouvir o próprio coração. Não era medo, era ritmo. O tipo de batida que a gente aprende a controlar em campo quando precisa atirar no momento exato. A diferença é que dessa vez, o alvo não era um inimigo invisível no mato. Era o passado inteiro, sentado em uma sala de tribunal. E ainda assim, o protocolo era o mesmo. Preparar-se, observar, respirar, agir. Tudo o que eu vivi até ali tinha me treinado para aquele dia, mesmo que eu não soubesse. A rotina começou cedo. Acordei antes do sol, como sempre. Tomei banho frio, penteei o cabelo com a mesma precisão com que ajusto a farda antes de uma cerimônia. Tudo tinha que estar limpo, alinhado, sem falhas. Coloquei o uniforme de gala, o mesmo que usei na formatura, e deixei a medalha de mérito no bolso interno do blazer. Não por vaidade, mas como lembrança silenciosa do quanto eu tive que conquistar para ser tratada como menos.
Cada costura do tecido sobre o corpo era uma lembrança da disciplina que me mantinha de pé, o tipo de força que eles nunca entenderam. Antes de sair, sentei na beira da cama e fechei os olhos por um instante. Revivi em silêncio cada rosto, cada frase dita contra mim. Você nunca fez parte. Mulher farda não casa. Você não entende o que é lealdade. Cada sentença me moldou, mas nenhuma me definiu. Respirei fundo e abri os olhos. A carta já estava nas mãos do juiz, e o que aconteceria dali em diante não dependia mais de mim. O que dependia, porém, era a minha postura. E postura era algo que eu dominava. Desci para o pátio do quartel e caminhei devagar, o som das botas ecoando pelo chão molhado do sereno. O sargento de plantão me cumprimentou com um aceno respeitoso. Boa sorte amanhã, senhora. Agradeci com um sorriso discreto. Ele não sabia de detalhes, mas a história já circulava em sussurros pelos corredores. A oficial que enfrentaria a própria família no tribunal. Eu não ligava. Por mais estranho que parecesse, havia algo reconfortante em saber que minha história já não era mais segredo. Passei o dia cumprindo tarefas simples, preenchendo relatórios, atendendo chamadas, fingindo normalidade. A cada olhar curioso que cruzava, respondia com serenidade. Dentro de mim, tudo estava organizado como num campo de batalha. Não havia espaço para pânico. Só foco. À noite, quando voltei ao quarto, encontrei um envelope deixado sob a porta. Nenhum remetente, apenas meu nome escrito à mão. Abri. Dentro, uma única folha com caligrafia firme. Ainda dá tempo de parar. Família é para perdoar, não para punir. Mãe. Dobrei o papel e o deixei sobre a mesa sem responder. Era típico dela, transformar culpa em moralidade. O que ela chamava de perdão sempre significou fingir que nada aconteceu. E dessa vez, não haveria mais fingimento. A madrugada foi longa. Não consegui dormir. Fiquei relendo anotações, revisando mentalmente as etapas da audiência. Pensei em cada reação possível. O olhar de incredulidade do meu pai, o desespero contido da minha mãe, o cinismo calculado de Gustavo. Em algum ponto da noite, olhei pela janela e vi o primeiro traço de luz surgindo atrás dos prédios. O amanhecer parecia indiferente, como se o mundo inteiro não estivesse prestes a mudar. Às 8 da manhã, tomei café em silêncio no refeitório. As pessoas conversavam sobre trivialidades, e eu deixei as vozes se misturarem ao som dos talheres. O mundo continuava, mesmo quando a nossa vida parecia suspensa no ar. Saí, dirigi até a barbearia do quartel, pedi para polirem as insígnias da farda. O barbeiro, um soldado antigo, olhou para mim pelo espelho e disse: "Vai vencer, senhora. Dá para ver nos seus olhos." Respondi apenas com um aceno. Vencer não era o objetivo. Justiça era. Ao meio-dia, já estava de volta ao alojamento. Fiz uma última conferência dos documentos. Fechei a pasta e sentei novamente na cama. Peguei uma pequena fotografia guardada na carteira. Eu e minha mãe, anos atrás, quando ainda havia ternura entre nós. Estávamos sorrindo, o sol batendo no rosto dela, o braço sobre meus ombros. Olhei aquela imagem e percebi que, apesar de tudo, ainda havia afeto escondido sob as camadas de rancor. Talvez fosse isso o mais doloroso, saber que amor e desprezo podiam coexistir dentro da mesma lembrança. Por volta das 13 horas, saí. O trânsito estava pesado, e o rádio falava sobre o calor atípico para a estação. Cada farol parecia uma pausa calculada para testar minha paciência. Pensei em quantas vezes meu pai me acusou de ser impulsiva, de agir sem pensar. Ele nunca entendeu que, na verdade, meu silêncio sempre foi o meu pensamento em movimento. Cheguei ao fórum 15 minutos antes do horário marcado. O estacionamento estava quase cheio, e reconheci de longe o carro prata de Gustavo. Ao lado, um SUV preto, o de meu pai. Fiquei observando por alguns segundos antes de sair. Eles estavam lá dentro, provavelmente conversando com o advogado, confiantes de que o juiz se sensibilizaria com suas palavras ensaiadas. Eu os conhecia bem. Deviam ter preparado um discurso inteiro sobre ingratidão, sobre como a filha rebelde estava tentando manchar o nome da família. Sorri, não por ironia, mas por tranquilidade. Eles ainda não entendiam que aquela não era uma disputa de versões, mas de fatos, e fatos não se intimidam com retórica. Entrei no prédio, cumprimentando a segurança e subindo as escadas. O mesmo corredor de sempre, as mesmas paredes brancas, o mesmo cheiro de papel e ar-condicionado. Cada passo parecia pesar e ao mesmo tempo me libertar. No fim do corredor, vi o letreiro metálico.
Quatra Vara Cível. A secretária me reconheceu. Boa tarde, senhora Brandão. Estão todos reunidos. O juiz pediu para aguardar alguns minutos. Assenti e sentei no banco do hall. Enquanto esperava, observei os detalhes. Um quadro de paisagem antiga na parede. O relógio marcando 13h59. O som distante de um grampeador sendo usado em alguma sala. Tudo parecia absurdamente comum. E ainda assim eu sabia. Em poucos minutos, aquele lugar se tornaria palco de algo irreversível. Quando a porta se abriu, ouvi o som da voz do juiz chamando as partes. Levantei-me, respirei fundo e entrei. O ambiente era frio, neutro, iluminado demais. Meus pais estavam à direita, sentados lado a lado. Gustavo, logo atrás. Nenhum deles me olhou. Apenas o advogado, o doutor Moura, me cumprimentou com um aceno contido. Talvez por hábito, talvez por respeito. Sentei do lado oposto. Mantive a postura ereta, mãos cruzadas sobre o colo, olhar firme. Enquanto o juiz organizava os papéis, pensei em tudo que me trouxe até ali. Lembrei da menina que fugiu de casa aos 19, da cadete que marchava sob sol e chuva, da mulher que mandou dinheiro acreditando que ainda fazia parte de algo maior. Todas essas versões de mim estavam sentadas naquela cadeira, silenciosas, assistindo ao mesmo espetáculo. O juiz começou falando sobre o processo, mencionando as propriedades, as disputas de titularidade, os registros, tudo em tom técnico. Então olhou para o envelope sobre a mesa. Recebi um documento protocolado pela senhora Lara Brandão, entregue pessoalmente na semana passada. Virou-se para mim. A senhora confirma de autoria? Assenti. Sim, excelência. Ele abriu o envelope, tirou a carta e começou a ler. A sala ficou em silêncio absoluto. Meu pai se remexeu na cadeira. Minha mãe apertou o lenço entre os dedos. Gustavo cruzou os braços tentando disfarçar o desconforto. O juiz lia devagar, pausadamente, como quem saboreia o impacto de cada linha. Quando terminou, levantou o olhar e soltou um leve suspiro, seguido de algo que ninguém esperava. Uma risada curta, contida, quase descrente. Bem, isso é interessante. As palavras ecoaram como uma sentença antes da sentença. Meus pais trocaram olhares, pálidos. O advogado se inclinou para a frente, confuso. Excelência? O juiz apenas ajeitou os óculos. Parece que temos mais camadas neste processo do que imaginávamos. E foi ali, naquele exato instante, que compreendi que tudo o que vivi até aquele momento, o desprezo, a exclusão, o silêncio, não tinha sido em vão. A guerra invisível que eu travava por dentro finalmente começava a se revelar aos olhos de todos. Eu não precisei levantar a voz, nem acusar ninguém. Bastou a verdade, escrita em papel timbrado, para desmontar o império de aparência que eles haviam construído. O juiz fez uma pausa e disse que a sessão seria suspensa por alguns minutos para análise preliminar do conteúdo. Levantou-se e saiu da sala com a carta nas mãos. O advogado tentou se aproximar dos meus pais, cochichando algo. Eu apenas fiquei ali, imóvel, com o olhar fixo na janela. O sol começava a se esconder, projetando sombras longas sobre o chão polido. Pela primeira vez, senti o corpo leve. A missão, enfim, estava em andamento. Não importava o que acontecesse depois. O tribunal, a imprensa, a herança. O importante é que naquele dia, a filha esquecida entrou na sala carregando apenas um envelope e saiu deixando o silêncio mais poderoso que já existiu. O silêncio de quem não precisa mais provar nada. O relógio da parede marcava 14h15 quando o juiz voltou para a sala. O som do salto das servidoras no corredor antecedeu o silêncio que se espalhou pelo ambiente, e por um instante, ninguém respirou. Ele entrou com a serenidade de quem carrega uma decisão pronta. Sentou-se, ajeitou os óculos e colocou a carta sobre a mesa como quem posiciona uma peça de xadrez no tabuleiro. Podemos retomar, disse. A voz era calma, mas tinha um peso diferente, uma firmeza que fez o ar da sala mudar de temperatura. Meus pais estavam imóveis. Gustavo tamborilava os dedos na perna, um tique nervoso que eu reconhecia da infância. Eu, do outro lado, permaneci como sempre, coluna ereta, mãos unidas sobre o colo, olhar fixo no horizonte. O treinamento militar tinha me ensinado a suportar o desconforto sem piscar. Senhores Brandão, começou o juiz. Recebi e analisei o documento entregue pela autora. Trata-se de uma carta acompanhada de anexos, comprovantes bancários, registros cartoriais
e cópias de transferências que datam de mais de 10 anos. Todos os dados foram conferidos preliminarmente com o sistema do tribunal e, até onde pude verificar, correspondem à realidade. A palavra realidade soou como uma sentença. Ele olhou diretamente para meu pai, que se remexeu na cadeira. Pelo que consta, parte dos bens em disputa foram adquiridos com recursos transferidos pela própria senhora Lara Brandão, provenientes de sua conta pessoal. Há, portanto, indícios fortes de que a autora não apenas contribuiu financeiramente, mas também foi a origem dos valores que sustentaram as aquisições. A sala pareceu respirar ao mesmo tempo. O advogado da família tentou interromper, levantando a mão. Excelência, isso é uma alegação sem base legal, uma tentativa de... O juiz ergueu o olhar e o interrompeu com um gesto curto. Doutor Moura, eu li os documentos. Não se trata de alegação, mas de comprovação. As assinaturas batem, as datas coincidem, e há registros bancários vinculando diretamente os valores à autora. A senhora Lara não precisa provar o que já está documentado. Minha mãe levou a mão à boca, o rosto branco como cal. Meu pai se inclinou para a frente, tentando recuperar o controle da situação. Isso deve ser um engano. Esse dinheiro foi doação, ajuda familiar. A Lara sempre quis participar. Nós apenas... A voz dele falhou. O juiz não desviou o olhar. Senhor Brandão, o termo doação exige registro formal, o que não existe neste caso. O que há são transferências identificadas, sem contrapartida, e imóveis adquiridos logo em seguida. A empresa Brandão em Filhos, inclusive, foi registrada apenas meses depois das primeiras compras. Isso é relevante. Gustavo apertou o maxilar, e eu percebi que ele finalmente entendia a gravidade da situação. As 7 casas, as assinaturas, os disfarces, tudo desmoronava diante de um homem que não precisava gritar para impor autoridade. O juiz virou algumas páginas, como quem folheia o passado de uma família. A senhora Lara menciona aqui um valor de R$180 mil, transferido em 2015, que coincide exatamente com o depósito utilizado na compra do primeiro imóvel, em Ubatuba. O extrato confirma. Fez uma pausa curta. E menciona também a utilização de dados de uma unidade militar em um dos processos de licenciamento ambiental, o que, se comprovado, pode configurar uso indevido de informação institucional. Isso não é apenas questão de herança, é questão de integridade legal. O silêncio voltou a dominar a sala. Eu observava cada reação. Meu pai, rígido, mas com os ombros pesados. Minha mãe, quieta, os olhos marejados, tentando esconder o tremor nas mãos. Gustavo, inquieto, sem coragem de olhar para mim. Foi ali, naquele instante, que compreendi algo que não esperava sentir. Pena, não deles como vítimas, mas como pessoas presas à própria vaidade. Passaram a vida inteira construindo um castelo sobre aparências, e agora viam as paredes se dissolverem em papel timbrado. O juiz apoiou as mãos na mesa. Diante do que foi apresentado, esta audiência será suspensa temporariamente para a perícia financeira completa. Todos os bens registrados sob o nome da Brandão em Filhos Ltda serão bloqueados preventivamente até segunda ordem. Nenhuma movimentação, venda ou transferência poderá ser realizada. O som das canetas da secretaria anotando a decisão foi o único ruído audível. Meu pai reagiu primeiro. Isso é um absurdo. É a nossa vida, nossa família. O juiz o encarou com calma. É justamente por ser a sua família que precisa de transparência. O tribunal não julga sentimentos, senhor Brandão. Julga fatos. A frase pairou no ar como uma lâmina. Eu não disse uma palavra. Não precisava. Eles estavam vivendo exatamente o que fizeram comigo. A sensação de serem silenciados. Minha mãe começou a chorar. Um choro contido, discreto. O mesmo que usava quando queria provocar culpa. O advogado tentou consolá-la, murmurando algo sobre resolver tudo com diálogo. Gustavo, no canto, finalmente levantou os olhos e me olhou por um segundo. Não havia raiva, nem pedido de perdão, apenas vazio. O tipo de olhar de quem percebe que a história que sempre contou sobre si mesmo acabou. O juiz prosseguiu. Este tribunal não se pronunciará sobre partilha até que a perícia termine, mas adianto que, havendo comprovação de investimento direto,
Os bens deverão ser reconhecidos proporcionalmente como propriedade da autora. E então, sem mudar o tom, acrescentou: a senhora Lara demonstrou com esta carta mais organização e clareza de raciocínio do que muitos advogados que passam por este tribunal. Parabéns. Por dentro, algo se mexeu. Não era orgulho, tampouco vingança. Era a sensação de ter, pela primeira vez, sido vista, não como filha, não como mulher, não como problema, apenas como alguém que fala e é ouvida. O juiz encerrou a sessão. Estão todos dispensados. A próxima audiência será marcada após o laudo da perícia. Tenham uma boa tarde. Levantou-se, pegou a carta e saiu da sala. Fiquei sentada, observando os três à minha frente, ainda tentando entender o que havia acontecido. Nenhum deles se moveu por alguns segundos, até que minha mãe, com a voz embargada, murmurou: "O que você fez, Lara?" Levantei devagar, peguei minha pasta e respondi sem olhar para trás: "O que vocês me ensinaram, documentei." Saí da sala com passos firmes. O corredor parecia mais claro do que antes. O barulho dos sapatos ecoava de forma quase solene. Do lado de fora, o sol já estava baixo, tingindo as paredes com luz alaranjada. Respirei fundo. O ar parecia diferente, mais leve, mais real. No estacionamento, o vento soprava forte. Vi o carro do meu pai parado a alguns metros adiante. Ele estava ao volante, imóvel, olhando fixamente para o nada. Por um momento, pensei em ir até lá, em dizer algo. Mas o que se diz a alguém que passou a vida tentando te apagar? Continuei andando. Enquanto dirigia de volta ao quartel, senti o peso dos anos começando a se dissolver. A cada quilômetro, as palavras do juiz voltavam à minha mente. O tribunal não julga sentimentos, julga fatos. Era isso. Durante anos, minha vida tinha sido um campo minado de sentimentos mal resolvidos, de afetos condicionados, de expectativas não cumpridas. Agora, tudo se resumia a fatos. E os fatos, finalmente, estavam do meu lado. Cheguei ao alojamento já de noite. O pátio estava vazio, iluminado apenas pelos postes altos. Sentei no banco de concreto e fiquei ali, em silêncio, por um longo tempo. Pensei em como a vida se repete. Quando eu era cadete, também passava noites assim, sozinha, depois de uma missão difícil, tentando entender o que significava vencer. E percebi que vencer, para mim, nunca foi sobre derrotar alguém. Era sobre permanecer inteira quando tudo tentava me dividir. Peguei o celular e vi dezenas de mensagens não lidas. Gustavo, minha mãe, até o advogado. Todas ignoradas. Abri apenas uma, a última. Era do número desconhecido do fórum. Sua carta foi anexada oficialmente aos autos. Parabéns pela clareza e objetividade. Olhei para a tela por alguns segundos. Apaguei a mensagem e deixei o telefone sobre o banco. O vento aumentou. O som das folhas das árvores misturava-se ao ruído distante da cidade. Fechei os olhos e deixei o ar frio tocar o rosto. Por um instante, voltei a sentir o mesmo alívio que tive ao terminar o curso militar, quando tudo ainda parecia possível. Agora, de um jeito estranho, parecia de novo. Eles haviam me empurrado para fora da família com a mesma naturalidade com que se serve um copo de uísque após o jantar. Eu apenas devolvi o gesto com a mesma elegância. Deixei o tribunal cuidar da justiça e me ocupei da minha paz. Quando entrei no alojamento, tirei o casaco e pendurei no armário. A farda ainda carregava o calor do corpo, o cheiro de tensão, o suor frio da batalha vencida. Olhei o reflexo no espelho, os olhos cansados, o rosto firme, e percebi que a mulher que me encarava já não precisava de aprovação alguma. Fechei a porta, apaguei a luz e, pela primeira vez em muito tempo, dormi sem sonhar. A sala estava fria, como se o ar-condicionado tivesse sido ajustado para testar a resistência dos presentes. O juiz entrou novamente, desta vez acompanhado de um perito financeiro e de uma escrivã com um calhamaço de folhas nas mãos. Quando se sentou, o som da cadeira arrastando no chão ecoou pelo espaço, seguido de um silêncio tão denso que parecia ter peso. Eu já sabia o que viria, mas mesmo assim senti o corpo inteiro em alerta. Era um tipo de nervosismo que eu conhecia bem, aquele instante antes de uma operação, quando o plano perfeito está prestes a sair do papel e qualquer gesto errado pode comprometer tudo. "Vamos retomar os trabalhos", disse o juiz, ajeitando os óculos e folheando as primeiras páginas do relatório. Durante a suspensão da audiência,
foi realizada uma análise preliminar dos documentos anexados pela autora. E, senhores, confesso que não é comum encontrar tamanha organização em um caso de natureza familiar. A carta apresentada, além de bem estruturada, trouxe elementos que modificam profundamente a compreensão deste processo. Meu pai, à minha direita, se inclinou para a frente, as mãos firmes sobre a mesa, como quem tenta reafirmar controle pelo gesto. Minha mãe, imóvel, olhava para o juiz com o rosto pálido. Gustavo não levantava os olhos. Eu observava em silêncio, o mesmo silêncio que aprendi a dominar quando a espera é parte da estratégia. O juiz prosseguiu. O documento entregue pela senhora Lara Brandão contém registros de transferências bancárias datadas de 2015 a 2019, totalizando um montante de R$720 mil. Em todas elas, o destinatário é o senhor Henrique Brandão, réu nesta ação. As quantias foram justificadas como empréstimo familiar, mas nunca formalizadas por contrato. 2 dias após a primeira transferência, foi adquirido o imóvel em Ubatuba. 3 meses depois, outro em Bertioga, e assim sucessivamente, até perfazer as 7 propriedades em questão. Meu pai se mexeu na cadeira, tentando interromper. O juiz levantou a mão, sem sequer olhar para ele. Espere o seu momento de fala, senhor Brandão. Há algo mais. Folheou uma das páginas e apontou para a escrivã, que passou-lhe outra folha. Além das transferências, há registros de mensagens de e-mail trocadas entre o senhor Brandão e uma corretora de imóveis, nas quais ele menciona: a quantia da Lara já caiu, podemos fechar amanhã. As datas coincidem com os comprovantes anexados, ou seja, os imóveis foram adquiridos com dinheiro proveniente diretamente da autora, e não da empresa Brandão em Filhos, que sequer existia à época das compras iniciais. O advogado pigarreou, nervoso. Excelência, talvez fosse prudente verificar a autenticidade dessas mensagens. Afinal, cópias podem ser manipuladas. O juiz sorriu de leve, sem arrogância. Por isso a perícia já foi feita, Dr. Moura. O e-mail foi confirmado pelo provedor e pela própria corretora, que foi ouvida esta manhã. Está aqui a declaração. A expressão do advogado se desfez. Meu pai olhou para ele como quem exige explicação, mas não havia mais nada a ser dito. O juiz continuou, a voz firme e cadenciada. Em uma das comunicações, há inclusive menção a um documento interno militar usado como referência de confiabilidade para a aprovação de crédito. Isso, senhores, não é apenas questão patrimonial. É uso indevido de informação institucional. A autora, na época, era oficial ativa, e segundo o Código Penal Militar, o uso do nome de uma unidade sem consentimento é irregular. Portanto, o ato foi cometido por terceiros, o que agrava a situação. A sala parecia menor a cada palavra. Eu podia ouvir o som da respiração curta de minha mãe, o ranger da cadeira de Gustavo. O juiz então olhou diretamente para mim. Senhora Lara, é correto afirmar que não tinha conhecimento do uso desses documentos? Sim, excelência. Só descobri agora, ao revisar os registros. Ele assentiu, satisfeito com a firmeza da resposta. Muito bem. Isso confirma a boa-fé da autora e a má-fé dos réus. As palavras má-fé dos réus pairaram no ar como uma sentença informal. Eu sabia que, juridicamente, ainda haveria etapas, perícias, prazos, mas moralmente, naquele instante, o caso já estava decidido. O juiz apoiou os cotovelos na mesa e abriu a pasta novamente. Agora, há algo mais nesta carta. Algo que não é comum em processos como este. Pegou uma folha separada e a levantou. A autora anexou uma declaração manuscrita, onde descreve não apenas os fatos financeiros, mas também o contexto emocional em que ocorreram. E, confesso, não é costume deste tribunal ler trechos pessoais. Porém, neste caso, eles explicam o comportamento das partes. Minha mãe fechou os olhos, antecipando a vergonha. O juiz começou a ler. Abro aspas. Não escrevo esta carta para pedir herança, mas para devolver o nome que tentaram me tirar. Tudo o que entreguei foi por amor, mas amor não é sinônimo de submissão. Durante anos ouvi que não merecia o que era da família, até perceber que a família que nega a justiça deixa de ser família e vira empresa. Fecha aspas. O som das palavras ecoou no espaço. O juiz abaixou a folha e disse calmamente: Não costumo me emocionar com processos civis, mas devo admitir que há mais dignidade nesta frase do que em muitos discursos que já ouvi. Meu pai abriu a boca, tentando recuperar o controle. Isso é manipulação. Ela sempre quis aparecer.
Sempre foi rebelde. Tudo isso é teatro. O juiz o cortou, frio. Cuidado com suas palavras, senhor Brandão. Esta corte não é palanque. Aqui, fatos valem mais do que percepções. A respiração dele acelerou. Eu o vi apertar os punhos, o rosto ficando vermelho. Pela primeira vez na vida, meu pai não tinha a última palavra. E talvez fosse isso que mais o destruía. O juiz continuou a leitura do relatório. Diante das provas, determino que seja aberto o procedimento para reavaliação de todos os bens registrados em nome da empresa Brandão & Filhos. Caso confirmado que os recursos iniciais vieram exclusivamente da autora, metade das propriedades será transferida imediatamente para o nome de Lara Brandão, e o restante ficará bloqueado até o fim da auditoria. Os aluguéis retroativos das 7 casas deverão ser somados ao patrimônio dela, descontadas as despesas comprovadas. Minha mãe levou as mãos ao rosto. Gustavo baixou a cabeça. O advogado, sem saber o que dizer, apenas olhava para o chão. O juiz então se recostou na cadeira, respirou fundo e finalizou. Não há mérito algum em esconder riqueza construída com a ajuda de quem se finge ignorar. Este tribunal entende que a verdade, quando escrita com clareza, fala sozinha. A carta da autora é prova disso. Parabéns, senhora Brandão. O que a senhora fez não foi um ataque, foi um esclarecimento. Fiquei imóvel, sentindo o corpo inteiro vibrar por dentro, mas sem demonstrar. Eu não chorei, não sorri, apenas respirei, como quem volta de uma missão e precisa primeiro confirmar que o chão ainda está firme. O juiz encerrou a sessão e o som do martelo batendo ecoou pelo salão como uma liberação. Meus pais não se moveram. Eu me levantei devagar, peguei a pasta vermelha e, antes de sair, olhei para eles pela última vez. Não havia ódio, apenas a constatação fria de que aquilo era o fim de algo que nunca foi real. Lá fora, o ar era outro. O sol atravessava as janelas altas do fórum, iluminando o corredor como se o mundo inteiro tivesse acabado de amanhecer. Caminhei até a escada com passos firmes, cada degrau uma respiração. Quando cheguei ao saguão, o perito que acompanhou o caso se aproximou discretamente. Senhora Brandão, disse ele. Posso ser sincero? Raramente vejo alguém tão preparado. A senhora não veio para vencer. Veio para ensinar o que é justiça. Agradeci com um aceno. Do lado de fora, o estacionamento estava vazio. O carro do meu pai já não estava mais ali. Nem o de Gustavo. Apenas o vento e o som distante da cidade. Entrei no meu carro e liguei o motor. Antes de partir, olhei o espelho retrovisor. Atrás de mim, o prédio do fórum refletia o sol, dourado, quase calmo. No rádio, uma notícia sobre ética política tocava ao fundo. Ironia ou coincidência? Desliguei. Não precisava mais de ruído. O silêncio agora tinha outro significado. Não era vazio, era conquista. Dirigi de volta ao quartel sem pressa. Cada sinal verde parecia um aceno do destino. Quando cheguei, o portão se abriu e o sentinela me saudou. Boa tarde, tenente-coronel. Respondi com o mesmo tom firme. Boa tarde. Entrei, estacionei e permaneci alguns minutos dentro do carro. O motor desligado, o mundo parado. Pela janela, o céu começava a escurecer. Senti o corpo relaxar. Não havia comemoração, nem vitória. Havia apenas um tipo diferente de paz. Aquela que vem quando a verdade finalmente deixa de ser segredo. Levantei a cabeça, olhei para o espelho interno e sussurrei para mim mesma sem pressa. Missão cumprida. O dia da sentença chegou, como chegam as manhãs depois de uma longa tempestade. Sem aviso, mas com o ar mais limpo. Fazia 3 semanas desde a audiência. 3 semanas de silêncio absoluto da parte da minha família. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de contato. A imprensa local chegou a mencionar o caso. Um breve resumo sobre uma disputa de bens entre familiares, sem citar nomes. Eu li o artigo uma única vez e nunca mais voltei a ele. Não era orgulho, era encerramento. Eu não queria me ver reduzida à manchete. Já tinha passado a vida inteira sendo definida por versões distorcidas de mim. Naquela manhã, o e-mail do tribunal chegou às 7h12. O título era seco, burocrático, impessoal. Sentença proferida. Processo 414521. Abri sem hesitar. As primeiras linhas resumiam meses de dor e décadas de silêncio.
Diante das provas apresentadas e reconhecidas a origem dos valores transferidos, julgo procedente, em parte, o pedido da autora. Determino a transferência imediata de 60% dos bens listados, incluindo os imóveis de Ubatuba, Bertioga, Ilhabela e Guarujá, para o nome de Lara Brandão Almeida. Determino também que os réus, Henrique e Marta Brandão, fiquem impedidos de realizar novas transações envolvendo o patrimônio até o término da auditoria final. Custas processuais e honorários advocatícios ficam a cargo dos réus. Li o texto inteiro com a calma de quem lê um relatório. Nenhuma euforia, nenhuma lágrima. Só uma respiração longa, demorada, quase solene. A justiça não chegou com fanfarras. Chegou em fonte Arial, corpo 12, assinada digitalmente por um homem que jamais me vira antes, mas que ainda assim me enxergou mais do que minha própria família. Fechei o notebook e fiquei parada olhando a tela preta refletindo meu rosto. Por alguns segundos, imaginei a cena na casa de meus pais. O barulho do e-mail chegando, o clique do mouse, a expressão do meu pai ao ler o que ele jurava ser impossível. Provavelmente teria atirado o copo contra a parede, como fazia sempre que perdia uma negociação. Minha mãe, talvez, tentasse consolar com a voz tremida de quem ainda acredita poder manter as aparências. E Gustavo, ele ficaria quieto, como sempre, fingindo neutralidade enquanto decidia para que lado correr. Mas naquele momento, nada disso importava mais. Levantei-me, arrumei a cama com precisão militar e vesti uma roupa simples. Não havia necessidade de farda. A batalha estava encerrada. Saí do alojamento e caminhei até o pátio. O sol ainda nascia, a luz cortando o concreto em linhas douradas. Respirei fundo, e pela primeira vez em meses o ar pareceu entrar sem resistência. A paz, descobri, não era a ausência de conflito, era o fim da explicação. Ao meio-dia, recebi um telefonema de número desconhecido. Atendi. Do outro lado, a voz do advogado da família soava cansada, quase resignada. Tenente Brandão, estou apenas cumprindo o protocolo. Seus pais pedem que considerem um acordo alternativo. Eles estão desolados. A palavra me fez sorrir. Desolados ou arrependidos, doutor? Ele hesitou. Talvez os dois. Respondi com calma. A sentença já foi dada. Diga a eles que, desta vez, não há acordo possível. E desliguei. Passei o restante do dia em silêncio, organizando os papéis que o tribunal exigiria nas próximas semanas. Não havia pressa. Tudo agora seguia um ritmo que eu controlava. À noite, sentei na varanda do alojamento com uma xícara de chá. O céu estava limpo, e o som dos grilos quebrava o silêncio de forma quase harmoniosa. Pensei em James, meu antigo instrutor, que dizia que a vitória é só o intervalo entre duas batalhas. Talvez estivesse certo, mas eu queria acreditar que dessa vez a guerra tinha realmente acabado. 2 dias depois, uma notificação foi entregue pessoalmente no quartel. O selo do cartório carimbado em vermelho trazia o resumo oficial da sentença. Guardei-a na pasta vermelha, a mesma que abrigara todas as provas, agora transformada em símbolo do meu recomeço. Aquela pasta tinha acompanhado minha vida inteira, da academia à guerra, da guerra à justiça. E agora, pela primeira vez, ela estava leve. No final da semana, recebi uma mensagem de Gustavo. Apenas 3 palavras. Pai, não está bem. Não respondi. Não por indiferença, mas porque entendi que aquele era o ciclo natural das consequências. Durante anos eu não estive bem. Durante anos engoli ofensas, desprezos e silêncios. E ninguém respondeu. Era chegada a hora de cada um lidar com o próprio reflexo. Com o tempo, as notícias chegaram em fragmentos. Meus pais venderam a casa de campo para pagar as dívidas com o advogado. A empresa Brandão em Filhos foi dissolvida judicialmente. O nome da família, que tanto protegeram, apareceu em jornais de negócios como exemplo de má administração patrimonial. Eu não comemorei. Não havia prazer em ver ruína. Apenas a confirmação de que o tempo faz o que é justo, mesmo quando a gente não exige. Alguns colegas do exército começaram a me tratar de forma diferente. Havia respeito nos cumprimentos, mas também curiosidade. Um sargento me perguntou um dia se eu não me arrependia de ter levado a história até o fim. Respondi que arrependimento é o luxo de quem não aprendeu a se calar na hora certa. Eu não podia me dar a esse luxo. A vida seguiu num ritmo novo. Com a parte do patrimônio que me coube, comprei uma casa pequena em São Sebastião, uma das 7. Aqui, ironicamente, meu pai dizia ser refúgio da família.
Fujo da... Fiz poucas reformas. Troquei o piso frio por madeira, pintei as paredes de branco, pendurei na sala uma única moldura, o documento da sentença, em tamanho reduzido, com uma frase escrita abaixo em caneta azul: silêncio, também é vitória. Nas primeiras semanas, estranhei o som do mar. Estava acostumada com o barulho seco dos quartéis, o som metálico de rotinas e ordens. O mar, por outro lado, parecia respirar comigo, como se reconhecesse minha história. Passei a caminhar todas as manhãs pela areia, sem celular, sem relógio. As ondas vinham e iam, indiferentes ao passado, e aos poucos aprendi com elas a deixar que as coisas simplesmente fossem. Numa dessas manhãs, encontrei uma carta na caixa de correio. O remetente era minha mãe. O envelope era simples, sem carimbo oficial. Abri com cuidado. Dentro, uma única folha. A caligrafia dela ainda firme. Não sei se algum dia você vai me perdoar. Seu pai não fala mais comigo. Ele passa os dias calado, olhando pro nada. Eu penso em você todas as noites. Ainda sonho com a menina que usava a farda do colégio e dizia que ia mudar o mundo. Talvez você tenha mudado o nosso, só não do jeito que esperávamos. M. Li uma vez, depois outra. Nenhum rancor, apenas um cansaço antigo. Dobrei a carta e guardei numa gaveta, junto com as medalhas que nunca exibi. Não havia espaço para ódio naquele lugar. Eu já tinha gastado energia demais com ele. As semanas viraram meses. Recebi o documento definitivo da auditoria confirmando tudo. 100% das provas válidas. Nenhuma fraude, nenhuma contestação procedente. A justiça, pela primeira vez, era incontestável. E com ela, veio um vazio que não era dor, mas recomeço. Certo dia, enquanto regava as plantas da varanda, percebi um carro parado do outro lado da rua. Era Gustavo. Saiu devagar, hesitante. Aproximei-me do portão. Ele parecia mais velho, mais magro, os olhos fundos. Vim pedir desculpas, disse. Demorou, mas entendi. O pai, ele nunca soube perder. Eu o encarei em silêncio. Ele baixou o olhar. Posso entrar? Balancei a cabeça negativamente. Não é raiva, Gustavo. É paz. E paz às vezes não cabe em velhas portas. Ele assentiu, mudo, e voltou pro carro. Fiquei ali, observando até que o veículo desaparecesse na curva. Naquela noite, sentei na varanda e olhei o mar escuro. O vento frio batia no rosto e trazia consigo o cheiro de sal e liberdade. Peguei um caderno novo, sem linhas, e escrevi na primeira página. O silêncio que eles me ensinaram a engolir é o mesmo que agora me protege. Fechei o caderno e deixei sobre a mesa. Às vezes, penso no juiz, na forma como ele riu baixinho ao ler minha carta, como quem entende mais do que diz. Aquele riso era o prenúncio do que viria. Não escárnio, mas respeito. Hoje, entendo o porquê. Ele sabia que minha história não era sobre vingança. Era sobre o poder de documentar o que tentaram apagar. O mar seguia seu curso, indiferente e fiel. Eu, por minha vez, aprendi a fazer o mesmo. Não havia mais tribunal, nem herança, nem ruído. Só o som constante das ondas e a certeza tranquila de que, depois de tudo, minha maior conquista não estava nos bens, nem nos papéis, mas no simples fato de poder dizer, sem hesitar, eu sobrevivi à minha própria família, e no fim, foi o silêncio que venceu.